Eu sou a professora Poliana e hoje nós teremos uma nova aula de ciências. Nas últimas semanas, você estudou sobre a composição da matéria. Nós já sabemos quais são os materiais que formam os objetos que estão ao nosso redor. E sabemos também quais são as propriedades desse material. Especificamente na nossa última aula, nós falamos sobre as estações de tratamento de água e de esgoto. São duas formas muito eficientes de evitarmos a proliferação de doenças e também o descarte incorreto de resíduos na nossa natureza. Hoje nós vamos falar sobre mais uma estratégia, a coleta seletiva e a reciclagem. Para isso, eu quero começar fazendo umas perguntas para você. Você sabe me dizer o que é o lixo? Muito provavelmente você deve ter pensado em algo que não tem mais importância ou utilização. Mas nós sabemos que muito do que nós descartamos na nossa lixeira pode sim ser reaproveitado, pode ser revendido, pode ser reutilizado e reciclado, inclusive gerar renda para inúmeras famílias. Você sabe me dizer quais são os lixos que são produzidos aí na sua casa? Aqui na minha casa nós produzimos muito papel. Como eu sou professora, todos os meus planejamentos de aulas, as atividades e os livros mais antigos, eu descarto em um meio que direciona rapidamente para uma cooperativa de reciclagem de papel. Assim, esse papel não fica acumulado no meio ambiente e pode ser reutilizado, gerando renda para inúmeras famílias. Dessa forma também, eu reduzo a quantidade de árvores que são extraídas do meio ambiente e são utilizadas como matéria-prima para o papel. Vamos conversar um pouco mais? Observe essa imagem. Possivelmente muitos de vocês se recordam dela. Ela está na apostila do 5º ano. Nessa imagem, nós vemos inúmeras crianças tomando um lanchinho. Alguns desses lanchinhos deixarão algumas embalagens vazias no final. Vejamos essas crianças que estão à mesa. Ao terminar o lanche, elas descartarão garrafinhas, potinhos, colheres, e todo esse material deverá ser descartado na lixeira correta. Essa garotinha, que está próximo às lixeiras no seu canto esquerdo, ela já está tentando adivinhar em qual das lixeiras ela deve descartar esse material. Você saberia ajudá-las? Em qual das lixeiras ela deve descartar o resto da maçã que ela lanchou? No final dessa aula, você vai conseguir ajudá-la. Antes disso, vamos refletir um pouco sobre o lixo que nós produzimos? Você sabe me dizer quais são as características do lixo? Sabe me dizer qual é a cor que ele tem? Como é o cheiro do lixo? Não é um cheiro muito agradável, correto? Sabe me dizer quais são os animais que vivem próximo ao lixo? Esses animais, eles chegam ao lixo principalmente em procura de alimentos. Eles procuram meios de conseguir se alimentar. E ali no lixo, eles encontram diversos restos que nós deixamos nas embalagens. Por isso que o lixo atrai inúmeros insetos, como moscas, como baratas, e até alguns animais maiores, como ratos. Mas esses animais, eles são muito perigosos se tivermos contato com eles, porque eles podem ser vetores de doenças. Eles podem trazer alguma contaminação até nós. Quais são os destinos do lixo? Você sabe me dizer para onde vai o lixo que sai da sua casa? Possivelmente muitos de vocês me disseram que a primeira rota é feita dentro do caminhão do lixo. Nesse caminhão, nós temos trabalhadores especializados para coletar e descartar esse lixo. Depois que esse lixo atravessa toda a nossa cidade, ele pode ser descartado em 3 pontos: no lixão, no aterro sanitário ou no aterro controlado. Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esses 3 destinos. Será que nós podemos jogar todos os lixos que nós produzimos em casa nesse lixo convencional para que o caminhão dê o seu destino? Óbvio que não. Alguns lixos existem coletas especiais, como os medicamentos que estão vencidos.
medicamentos que não iremos utilizar mais. Em todas as farmácias existem esses pontos de coleta e nós deveremos descartar esses medicamentos nesses pontos especializados. Outros lixos, que nós chamamos de lixos perigosos, devem ter um destino muito especial, como o lixo hospitalar. O lixo hospitalar é um lixo altamente contagioso, porque nele estão restos de sangue, ferimentos que foram limpos com esse lixo, curativos, ataduras, e este material pode estar contaminado com diversos micro-organismos. Se nós tivermos contato com esse lixo, poderemos ficar doentes. Por isso que o ideal é que esse lixo seja coletado por uma empresa especializada. Você já reparou que o lixo hospitalar ele é descartado sempre em um saco branco opaco? É uma forma de não confundir esse lixo, que é tão perigoso, com o lixo convencional que nós produzimos em nossa casa. Após ele ser coletado por uma empresa especializada, esse lixo hospitalar ele pode ser incinerado, ou seja, ele é queimado dentro de fornos especiais. E nós temos o quarto destino, que é a coleta seletiva e a reciclagem, que de todas essas formas que nós falamos, é a mais vantajosa. É a que vai gerar renda para algumas famílias, é aquela que reduz o impacto no meio ambiente, é aquela que reduz a extração de matéria-prima da natureza, é aquela que permite a utilização de um mesmo produto inúmeras vezes. De todas essas formas, com certeza a reciclagem é a mais viável e a mais adequada. Atenção! Existe um tipo de lixo especial que é o lixo eletrônico que não pode ser descartado no lixo convencional. Possivelmente você tem aí na sua casa um celular antigo, um controle remoto que não funciona mais, um radinho de pilha que também já não funciona mais. Saiba que você não pode descartar ele no lixo convencional. O ideal é que você procure pontos de coleta de lixo eletrônico. Esses pontos eles são regulamentados por meio de uma lei nacional. Após o descarte, esses materiais são destinados a cooperativas especiais e nessas cooperativas os componentes desses descartes são separados. E aí, todos eles têm o seu destino correto. Então, atenção! A próxima vez que você for trocar o seu celular ou trocar algum eletrônico da sua casa, não descarte em um meio comum. Esses elementos, eles possuem metais pesados, que são substâncias extremamente tóxicas ao meio ambiente. Inclusive, pode contaminar a água que nós ingerimos. Então, vamos tomar cuidado e seguir o que pede a regulamentação. Olha essa imagem que eu coloquei para vocês. O que representa essa imagem? Montanhas e montanhas de lixo. Essa imagem é uma foto de um lixão. É um caminhão que está chegando e está descartando o lixão no exato momento. No lixão, nós temos montanhas de lixo acumulado, que levam inúmeros anos para serem descartados e inúmeros anos para serem decompostos. Contudo, embora seja o meio mais comum de descarte de lixo, o lixão não é nada correto. Eu listei aqui no cantinho alguns dos prejuízos que vêm por conta do descarte do lixo do lixão. O primeiro deles é a poluição. O lixão produz um líquido escuro de cheiro muito ruim, nauseante, que nós chamamos de chorume. Esse chorume ele pode infiltrar pelo solo e atingir as águas subterrâneas. E aí, contaminar a nossa fonte de água. Esse chorume também causa poluição do solo. Então, se houver alguma plantação, alguma agricultura próxima à região do lixão, ela será afetada. Além disso, o lixão polui o ar. No lixão ocorrem inúmeras queimadas. E os gases que saem desse lixão são altamente tóxicos. O lixão também atrai inúmeros animais, como nós já falamos. Esses animais eles aparecem nessa região à procura de alimento.
mas para nós eles são extremamente perigosos, porque eles trazem alguns micro-organismos que nos deixam doentes. Além disso, o lixão traz algumas questões sociais graves, como, por exemplo, pessoas que trabalham ali e elas ficam propícias a adquirir alguma doença. Elas ficam mais sensíveis a se contaminar com algum desses resíduos que está ali. Muito triste e muito grave. Por isso que a melhor alternativa é sempre o descarte do lixo nas estações de reciclagem. Você tem aí na sua apostila esse QR Code. Vamos utilizá-lo para ver mais de perto como funciona um lixão e um aterro sanitário? Então eu te convido a baixar o aplicativo RA Positivo ou utilizar por meio do seu celular e nós visualizarmos juntos essa animação. Vamos lá? Aqui está a animação que está disponível no RA Positivo. Então nós vamos ver os 3 destinos: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. A animação destaca alguns pontos que são muito importantes em cada um deles. Então aqui nós temos o chorume, que é o líquido que é produzido pela decomposição do lixo e que infiltra no solo e atinge até as águas subterrâneas, aqui os lençóis freáticos. Os animais que ficam ali próximos ao lixo, em busca de alimentos e acabam trazendo algumas doenças até nós. E o metano. O metano é um gás que é produzido a partir da decomposição desse lixo. Vamos ver a animação? Então, diversos caminhões chegam no lixão, cartam o lixo e ele fica acumulado. Na verdade, no lixão, o lixo que nós descartamos decompõe a céu aberto, diferente dos outros 2, são os aterros. Nos aterros, os lixos são enterrados. Vamos ver cada um deles? Então, primeiro, o aterro controlado. No aterro controlado, ele acaba sendo a melhor alternativa comparada ao lixão. Porque aqui eu tenho uma coleta, né? Na verdade não. Faz edição aqui. Aqui no aterro controlado, nós temos um prejuízo muito grande, que é esse escape de metano direto para a atmosfera, ok? Nesse escape de metano, ele acaba causando a poluição do ar, que é muito grave, tá? Por outro lado, no aterro controlado existe uma manta impermeável. São camadas de plástico e de argila que impedem que o chorume produzido pela decomposição do lixo chegue até o solo e as camadas de águas profundas. Vamos ver a animação? Então, nós temos ali os lixos que são enterrados, a manta impermeabilizante. Então, os lixos vão sendo depositados dessa decomposição do lixo ao escape de vários gases diretamente para o ar, o que não é benéfico. O aterro sanitário, eu tenho uma coleta tanto do chorume quanto desse gás metano. Então, eu tenho um impacto menor no meio ambiente. Então, esses 2 elementos, eles não são descartados nem no solo, nem na água e nem no ar. Então, o aterro sanitário acaba sendo a melhor alternativa dos 3. Nós temos aqui, vamos ver a animação? Então, nós temos os lixos, que estão impermeabilizados, não chegam até as águas mais profundas. E, na sequência, eu tenho a estação de captação, tanto do chorume quanto do gás metano, impedindo que esses elementos sejam descartados no meio ambiente. Por isso que o aterro sanitário é a melhor opção desses 3 aqui. Mas eu ainda tenho uma opção melhor que esses 3, que é a coleta seletiva e a reciclagem. E é sobre isso que nós vamos falar daqui para frente. Para começarmos a falar de coleta seletiva, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer se na sua cidade existe coleta seletiva? A coleta seletiva consiste na captação e destinação
do lixo de forma correta, de acordo com a sua composição. Então, nós temos 4 elementos principais que são coletados: vidro, papel, plástico e metal. Esses 4 são os principais, mas nós temos diversos outros elementos que também são coletados de forma particular, como o lixo eletrônico, que nós já falamos, o lixo hospitalar, nós também já comentamos. Para se fazer a coleta seletiva, a primeira coisa que tem que acontecer é lá na sua casa você separar esses resíduos segundo a sua composição. Então, você precisa, lá na sua casa, organizar o que você vai descartar segundo a composição. Então, separar o papel do plástico, do metal, do orgânico. Tudo começa com uma pequenininha ação, que depende de cada um de nós. Na sequência, esse lixo que você separou na sua casa é coletado de forma especial e é transferido até uma cooperativa de reciclagem. Lá, inúmeros trabalhadores fazem uma triagem, uma primeira separação desses materiais, e a partir disso eles destinam esses materiais a indústrias que fazem o reaproveitamento, que fazem a reutilização e a reciclagem desses elementos que nós descartamos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de elementos que são facilmente recicláveis. Então, nós temos aqui papéis, então pode ser papel, jornal, revista, caderno, caixinhas de leite, caixinhas de suco. É importante que esses papéis eles não estejam molhados e nem sujos. Se eles estiverem molhados e sujos, isso dificulta muito o processo de reciclagem. Metais, latas, panelas velhas, plásticos, copos descartáveis, embalagem de alimento, vidros, potes de conservas, frascos de perfume, garrafas. Lembrando que também ao descartar vidro eu preciso tomar muito cuidado para que ele não quebre e não machuque o nosso trabalhador da cooperativa. Eu sempre indicar na embalagem, né, onde você vai descartar esse vidro quebrado, que ali existe vidro quebrado e que é preciso tomar cuidado. Se possível, enrolar diversas vezes por folhas de jornal ou colocar dentro de uma garrafa PET ou dentro de uma caixinha Tetra Pak. Vamos pensar no nosso trabalhador que está nos ajudando a cuidar do meio ambiente. Como nós já dissemos, então, remédios devem ter um descarte especial, né, em pontos de coleta da farmácia. Pilhas, lâmpadas, baterias e eletrônicos, existe uma regulamentação especial para elas, então a gente não pode descartar no lixo comum. E as roupas também nós devemos descartar o mínimo possível. Né? Utilizar essa roupa o máximo que der, reaproveitar, fazer novos cortes, customizações, ok? Fazer doações, para a gente consumir o mínimo de matéria-prima da natureza. Material orgânico. É sempre indicado que o lixo orgânico seja separado do lixo reciclável, tá? Normalmente, aqueles animais que nós conversamos, eles são atraídos até o lixo por conta dos resíduos orgânicos. Se você tem um quintal, se você tem plantas na sua casa, descarte essas cascas de frutas, esses restos de comida, nessas hortas, nesses canteiros, nesse jardim que tem na sua casa. São excelentes adubos naturais. Vamos fazer uma atividade juntos? Por que você acha que nós devemos fazer a coleta seletiva e a reciclagem? Olha só, existe aqui diversas imagens de materiais que nós comumente descartamos no lixo. Mas você sabe quanto tempo ele demora para ser decomposto? Imagine esses elementos aqui descartados em um terreno baldio, em um local que não é apropriado, esperando a natureza fazer essa decomposição. Vamos fazer juntos? A goma de mascar, vocês acham que demora muito ou pouco para ser reciclado pela natureza? Caixa de papelão, camisa de algodão, garrafa PET, lata de alumínio, sacola plástica, pneu e isopor. Quanto tempo você acha que a natureza demora para reciclar esses elementos e devolver para a natureza na forma de moléculas boas que formam o adubo? Vamos fazer? Olha lá que incrível!
A goma de mascar demora aproximadamente 5 anos. Bastante tempo. Caixa de papelão, 6 meses. Muito tempo. Camisa de algodão, 6 meses a 1 ano. Garrafa PET, mais de 100 anos. Vocês deixarão garrafas PETs aqui para as próximas gerações de vocês. Latas de alumínio, mais de 100 anos. Da mesma forma que sacolas plásticas. E pneus de isopor? Ninguém nem sabe quanto tempo ele demora para ser decomposto. São muitos anos. Por esse motivo, nós devemos destinar todos esses materiais para as cooperativas de reciclagem. Elas conseguem reaproveitar esse material, impactar menos o meio ambiente, poluir menos a nossa natureza, extrair menos matéria-prima do nosso espaço. Vamos refletir sobre isso. Para melhorar a coleta seletiva, nós devemos ter em nossa mente 5 palavrinhas mágicas. Essas 5 palavrinhas mágicas, elas começam com a letra R. Por isso que nós dizemos que essas 5 palavrinhas são 5 R's. Como eu posso mudar no meu dia a dia a minha produção de lixo? Como eu posso melhorar a qualidade do meio ambiente onde eu vivo? Como eu posso ajudar as pessoas que trabalham nas cooperativas? Vamos pensar nessas 5 atitudes que começam com a letra R. A primeira delas é reduzir. Eu posso reduzir a geração de lixo. Como assim? Consumir menos, usar somente o necessário, tentar reaproveitar aquilo que eu destinaria para o lixo, reaproveitar, ao invés de ir ao mercado e pegar uma sacolinha plástica, usar uma eco bag, uma sacola retornável, optar por embalagens que tenham refis. Dessa forma, eu já faço a minha contribuição para reduzir a produção do lixo. Repensar. Repensar sobre a minha real necessidade de consumir alguma coisa. Repensar sobre os meus hábitos no dia a dia em relação à produção do lixo. Reaproveitar. O que você tem aí na sua casa que a gente poderia reaproveitar? Por exemplo, eu costumo aqui na minha casa utilizar as folhas de papel sulfite dos 2 lados. Mesmo que um lado esteja preenchido, o outro eu utilizo como rascunho. Você já pensou nessa possibilidade? Você já pensou nessa forma de contribuir com o meio ambiente? Reciclar. Algumas cidades possivelmente não existem cooperativas de reciclagem, mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso reduzir e repensar o destino do lixo que eu estou produzindo. Criar estratégias para o bairro, para a sua cidade, para a sua região. Talvez tomar atitudes, né? Criar a iniciativa de elaborar, de pensar em uma cooperativa de reciclagem. Vamos pensar em todos que estão ao nosso redor. E recusar, isso é muito importante. Quantas vezes você já foi ao mercado para buscar uma coisinha pequenininha e a vendedora rapidamente coloca dentro de uma sacolinha plástica? Às vezes, esse produto que eu acabei de comprar cabe no meu bolso, cabe na minha mochila, e eu posso recusar essa sacolinha, fazendo a minha parte para preservar o meio ambiente. Vamos praticar juntos? Eu coloquei aqui as 5 lixeiras que normalmente aparecem nos ambientes de coleta seletiva. Eu separei aqui alguns resíduos da minha casa e eu quero que vocês me ajudem a descartá-los no lixo correto. O primeiro deles é essa latinha de alumínio. Você sabe me dizer em qual dessas lixeiras eu posso descartá-la de maneira correta? Parabéns para quem disse que é na lixeira amarela. Essa minha latinha aqui, ela é feita de metal, então ela deve ser descartada na lixeira amarela. Muito bem. E esse potinho de vidro? Onde eu posso descartá-lo, já que eu não vou utilizá-lo mais? Muito bem, quem disse que é na lixeira
verde, na lixeira do vidro. E essa caixinha de papel? Onde eu posso descartá-la? Na lixeira azul, que é essa lixeira central, lixeira de papel. No papel eu posso descartar papel, Tetra Pak, folhas de sulfite, lembrando que elas não podem estar nem sujas e nem molhadas. E a última, esse potinho de plástico. Em qual das lixeiras eu posso descartar? Parabéns para quem disse na lixeira vermelha, na lixeira que eu vou depositar os resíduos de plástico. Muito bem, vocês foram muito bem. Agora é a vez de vocês. Eu quero que vocês escrevam nessa atividade na página 28 do livro de vocês 2 resíduos que eu posso descartar em cada uma dessas lixeiras. Então, 2 resíduos que eu posso descartar na lixeira vermelha, 2 na lixeira amarela, azul, verde e marrom. Eu sei que você consegue. Então, você vai fazer essa tarefinha depois, junto com as pessoas que moram com você. Pede ajuda para eles. Assim, todo mundo na sua família aprende um pouquinho sobre coleta seletiva. E para finalizarmos, vamos conversar mais um pouquinho? Você já sabe me dizer quais são os destinos do lixo que sai da sua casa? Vamos retomar? Lixão, aterro sanitário, aterro controlado e coleta seletiva. Muito bem. Qual desses é o mais prejudicial ao meio ambiente? Nós já sabemos que é o lixão. Embora mais de 80% dos lixos se destinam para lá. Nós já vimos que o lixão é muito prejudicial porque causa poluição no solo, na água, produz o chorume que infiltra dentro das camadas mais inferiores, polui o ar, atrai os insetos, os animais transmissores de doenças, causa um problema social, é o problema das pessoas que trabalham lá. Então, é um meio muito inadequado, mas ainda é o mais comum no nosso país. E você sabe me dizer por que a coleta seletiva é uma excelente opção para os resíduos que nós produzimos em casa? Nós já sabemos também. Reduz a quantidade de matéria-prima extraída da natureza, gera emprego nas cooperativas, diminui o acúmulo de lixo no meio ambiente, não atrai os animais que transmitem doenças, reduz o nível de poluição, e muitos outros benefícios que nós nem comentamos ainda. Assim, eu vou te desafiar a fazer essas tarefinhas. Você vai fazer no seu livro a página 28, que é preencher esse quadro que eu passei aqui para vocês. Eu sei que você consegue. E na página 31, você vai fazer uma leitura do texto e resolver um exercício. No seu livro de atividades, eu vou pedir que você faça esses exercícios. Página 17, exercícios 22, 23 e 24. E na página 18, exercício 25. E na 19, o exercício 26. E aí, o que você achou da aula de hoje? Muitas dicas legais para você praticar na sua casa. Eu te desejo bons estudos e nós nos vemos na próxima aula. Um beijinho. Tchau!